A sexta-feira foi marcada por um bate-boca na Câmara Municipal de Uberlândia. Oposicionistas e a ala dos chamados independentes gritaram com o presidente da casa enquanto ele foi fazer uma consulta jurídica. Eles alegaram que o presidente estaria participando de uma manobra da base governista. A Casa do Debate extrapolou nesta sexta-feira o que se espera de uma discussão puramente política. A mesa diretora e vereadores de oposição, além do novo bloco parlamentar, divergiram com relação aos procedimentos sobre a discussão de requerimento e houve bate-boca, além de gritaria. O motivo da confusão foi um requerimento para que o secretário de Governo e Comunicação de Uberlândia, Marco Túlio Kalimann, prestasse esclarecimentos na Câmara. O pedido foi feito pelo vereador Ronaldo Tanus. Existem indícios de irregularidades nos contratos de publicidade da Prefeitura. Agora essas denúncias têm que ser apuradas. Como há 2 dias o mesmo pedido foi barrado em votação no plenário, o líder do prefeito na casa contestou. Ele disse que seria necessário a assinatura da maior parte dos vereadores e não apenas o pedido de um dos colegas. Eu entendi que, pelo menos, eles tinham que ter 14 assinaturas para fazer o mesmo pedido, porque senão nós vamos ficar aqui negando e fazendo o mesmo pedido todos os dias. Essa foi minha alegação. O presidente ia consultar, lógico, a Procuradoria para tomar essa decisão e aí teve esse burburinho, é natural, é normal é a democracia. E o presidente foi lá e respondeu à Procuradoria que não concordava porque é um requerimento, não é projeto. Aí ficou pego na definição e se eu não concordar, resta agora ao governo a mim procurar o judiciário. Não houve consenso sobre a interpretação do regimento. Foi quando o presidente Zezinho Mendonça suspendeu a sessão para buscar um parecer da Procuradoria. Parte dos legisladores entendeu que essa seria uma manobra para tentar barrar o requerimento. Foi quando a discussão esquentou. Hoje ia para votação e o líder do prefeito tentou fazer uma manobra regimental porque eles não têm os votos para ganhar e gerou toda essa insatisfação. Por quê? O vereador tem prerrogativa de convocar secretários municipais. A única coisa que a gente quer é a transparência, solicitar que os secretários venham aqui, que ele faça, a gente vai fazer as perguntas, eles vão dar as respostas. Eu tenho certeza absoluta que eles são orientados pelo prefeito para mostrar transparência. Ficamos nervosos porque ele tinha que cumprir o regimento. E até então ele abandonou a sessão, já saindo da sessão, sem pedir licença, sem falar por que estava saindo, como se ele estivesse largando a sessão para um lado. O bate-boca seguiu do plenário até a sala da Procuradoria. O presidente entrou e os vereadores ficaram do lado de fora. Depois, ele voltou ao plenário e colocou o requerimento em votação. O jurídico da casa contestou a tese de abatênio. O requerimento foi aprovado com 13 votos sim e 11 não. Eu fui conferir com a nossa Procuradoria. Por quê? Porque a Procuradoria Jurídica, ela dá um embasamento correto, onde a gente não vai pender nem para um lado nem para o outro. Fomos lá, realmente, no artigo 68, ele fala da questão que precisa de 14 assinaturas para votar, mas é projeto, não requerimento. E deles é requerimento. Tanto é que nós votamos o requerimento deles, foram convocados e tudo isso. A previsão é que o secretário de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, venha ao plenário da Câmara em março, durante as sessões ordinárias. Assim como Mônica Debs, a secretária de Cultura. Ela vai voltar à Câmara depois de uma nova convocação votada aqui em plenário nesta última sessão do mês de fevereiro. Ela vai voltar a falar sobre a questão do carnaval e o dinheiro que foi dado como garantia para a realização da festa em Uberlândia. E sobre este assunto eu recebo aqui no Jornal Paranaíba o jornalista Danilo Caixeta. Boa noite, Danilo, seja bem-vindo. Boa noite, Leal, boa noite a todos. Danilo, esse requerimento tinha sido arquivado pelo plenário esta semana. Por que resolveram apresentar novamente, hein?
Pois é, Leal, essa é a grande questão do dia, porque por causa de uma ausência. O vereador Queijinho, ele está afastado por um problema de saúde, ele teve um problema ocular e está afastado da Câmara. E o voto dele foi o voto decisivo para que eles pudessem, a base governista conseguisse arquivar esse pedido de convocação há 2 dias do secretário de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Naquela ocasião, o mesmo grupo da chamada ala dos independentes, que somados aos oposicionistas tem maioria da casa, eles conseguiram, a base governista conseguiu aprovar com o voto do Queijinho, que integra esse grupo dos independentes, mas naquela ocasião ele resolveu votar com o governo. Ocorre que hoje, por causa da ausência dele, eles resolveram apresentar essa proposta novamente. E foi aí que começou a discussão, porque o líder do governo viu uma oportunidade de tentar sepultar a história, dizendo, olha, o assunto é recorrente, já teve aqui essa semana e agora volta de novo, é a mesma coisa, o mesmo objeto, não tem sentido de fazer isso. E levantou um artigo do regimento interno. Foi isso que causou a ira desse bloco dos independentes, dos oposicionistas, porque o presidente da casa, Zezinho Mendonça, ficou na dúvida se quem tinha razão era os autores do pedido de convocação do secretário ou o líder do governo. Daí ele suspendeu a sessão, se levantou e foi em direção à sala da Procuradoria. Foi aí que levantou todo mundo, foi atrás dele, virou aquela baixaria, aquele bate-boca. O presidente da casa teve que sair escoltado pela segurança, andando pelos corredores da Câmara, escoltado. Então foi uma situação ali... E ele estava seguindo um rito, né? Tava. Na verdade ele falou, olha, eu não sei resolver essa história, deixa eu ir lá saber. Né? Mas os oposicionistas e os independentes disseram que não, porque ele já, supostamente, ele já tinha avisado que ia tratorar o requerimento, e aí eles imaginaram que ele foi lá tentar uma manobra para poder sepultar, e foi isso que levantou essa história toda. Então eu acho que o que aconteceu ali hoje foi um pouco de precipitação. Eu acho que o ano eleitoral deixa os ânimos mais aflorados, assim, a temperatura mais quente na Câmara, e essa base precipitou, porque se eles esperam o presidente voltar para o plenário e falar, olha, não vou aprovar o requerimento. Aí eles podiam ter feito a baderna no plenário do jeito que foi, mas desse jeito aí não teve sentido nenhum, propósito nenhum. E o que eu disse lá hoje a eles, e repito aqui para todo o nosso público leal, os oposicionistas estão no papel deles, o líder do governo no papel deles, o presidente da casa no papel dele. Só não dá para tornar a Câmara Municipal essa baderna. Só não dá para continuar manchando a imagem da Câmara Municipal dessa forma. Tem que parar um pouquinho, botar a bola no chão e falar, gente, isso aqui é um poder constituído da República, é o poder legislativo, isso aqui é a casa de leis, é a casa do povo, na minha casa não é essa bagunça. Então eles têm que começar a pensar nisso também, porque não é fazer isso, esse escândalo todo, isso abala a imagem institucional da Câmara Municipal de Uberlândia, é isso que eles deviam estar preocupados. A Câmara é uma instituição de civilizados, né? Exatamente. Pelo menos teria que ser. Deveria ser. Porque ela faz parte da civilização política, né? É isso. Danilo, você citou aí eleições municipais. O pano de fundo de tudo isso são as eleições municipais, né? Ah, sem dúvida, né? Porque a gente já viu isso, essa temperatura subir no fim do ano passado, antes ainda do recesso parlamentar, e aí na volta agora tudo tende a piorar. Porque no ano eleitoral, os parlamentares estão preocupados em 2 coisas. Primeiro, procurar fatos, criar fatos para continuar em evidência, seja nas redes sociais ou na mídia tradicional, mas sempre estar na memória do eleitor. Isso porque hoje o Brasil ainda tem um eleitorado que tem uma memória muito seletiva, né? Uma parte do eleitorado significativa acaba esquecendo as coisas mais antigas, mais pretéritas, e tem uma memória muito recente do que acontece agora. Então, o vereador que se destaca mais, que aparece mais, que está sempre em evidência, ele acaba
saindo na frente com seus concorrentes nas eleições. E uma outra estratégia neste ano das eleições é desgastar o oponente, né? Então, quando você convoca 2 secretários municipais do governo para prestar esclarecimentos na Câmara, isso vai criar toda uma celeuma, um fato lá, com a imprensa toda, os olhos todos voltados na Câmara, e eles vão tentar desgastar os oponentes, né? Porque, veja, no caso do secretário de comunicação, por exemplo, a pergunta que eu faço é: convidaram ele? Né? Será que ele não iria por um convite? Tem que convocar? Esse é um questionamento, eu não sei, de fato, se não convidaram. No caso da secretária Mônica, que também aprovaram um requerimento lá, ela esteve na Câmara essa semana por iniciativa própria, ela já foi prestar esclarecimentos. Aí eles apresentaram agora um requerimento convocando ela para voltar lá. Tudo bem, mas não ficou tão claro da primeira vez? Precisa de tirar novos esclarecimentos? Bom, se ela já foi espontaneamente da primeira vez, será que ela não iria da segunda? Será que ela não poderia ter recebido um convite dos vereadores para ir até lá, prestar novos esclarecimentos? Essa convocação é também um fato político que tem cunho eleitoral. Ok, Danilo, claro que a gente vai acompanhar a repercussão de tudo isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigado, boa noite a todos.